Paz e graça a todos! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje vamos estar falando sobre o que é o Evangelho. A Bíblia nos diz em Romanos, no capítulo 1, no verso 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. João 3, no verso 16 ao 18, nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou seu Filho para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, para que o mundo fosse salvo por Jesus. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. O Evangelho significa boas novas ou boa notícia. E que boa notícia é essa? Essa boa notícia é que Jesus morreu pelos nossos pecados. Sim, Jesus morreu para nos salvar. A Bíblia nos diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Como Adão e Eva pecaram, e Adão era o cabeça da raça humana, todos nós estávamos em Adão. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5, no verso 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Deus deu uma ordem a Adão para que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que eles comessem, certamente eles morreriam. A Bíblia chama de morte a separação de Deus. A comunhão que Adão e Eva tinham no princípio, ou seja, no jardim do Éden, era uma comunhão plena com Deus. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, a comunhão foi quebrada. Eva, sendo tentada, cedeu à tentação, comeu do fruto e também deu a seu marido. Então ambos desobedeceram a ordem que Deus tinha dado. Mas e a morte? A morte é a separação de Deus. Como eu disse, a comunhão que Adão e Eva tinham no princípio foi quebrada, foi separada, porque Deus não compactua com o pecado. E, desobedecendo a Deus, veio a morte espiritual, que é a separação de Deus. E com a morte espiritual, também veio a morte física. Jesus veio à Terra nos salvar, nos buscar, nos redimir. Romanos, no capítulo 5, no verso 10, diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Segundo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 18 ao 19, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, e não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. A Bíblia chama todos nós ao arrependimento. Como falamos acima, o pecado nos manchou. Como o único meio de sermos salvos é somente
por Jesus, somente Ele pode nos perdoar. O Evangelho carrega a esperança de uma nova vida debaixo da graça de Deus. O Evangelho é o poder de Deus transformador que cura as feridas deixadas pelo pecado. Mateus, no capítulo 11, no verso 28, Jesus nos diz: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos nós somos pecadores, e não tinha nada que nos livrasse do fardo do pecado. Deus, olhando nessa terra, não viu um justo sequer. Não tinha ninguém que fazia o bem. Somente Jesus poderia morrer pelos nossos pecados. E na cruz do Calvário foi derramado o sangue inocente. O justo morreu pelos injustos. E a grande notícia do Evangelho é que Jesus também te quer perdoar. E você crendo em Jesus, será salvo tu e também a tua casa. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.